Cristo seja com o teu coração, seja abençoado, abençoada aí, em nome de Jesus. Que bom estarmos aqui mais um dia juntos, primeiramente para darmos honra ao nome do Senhor, para a gente glorificar o nome do Senhor e também para seguirmos o nosso assunto, seguirmos o nosso tema, que quero dar as boas-vindas para que você que está chegando aí, dizer que nós já estamos chegando aí nos últimos momentos dessa nossa série de ensinos, né? Então, só mais um pouquinho. O pessoal vai entrando aqui, a gente já começa. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quero já partir para nosso bate-papo aqui, para a gente poder começar, né, o assunto de hoje. Mas eu quero, antes de tudo, orar com você, orar por você também, né, que a graça do Senhor seja sobre o teu coração, né, que o Espírito Santo possa te encher, possa ministrar você nessa manhã, que a presença de Deus possa, sabe, te envolver, que você seja realmente bendito, bendita nesse dia, que a palavra de Cristo possa encher teu coração, que você hoje seja ministrado pelo Senhor, você seja ministrado aí na tua casa, onde você estiver, e que a luz possa resplandecer no teu espírito, né? Eu creio que hoje o tema que a gente vai tocar é um tema de esperança, de grande esperança para nós. Então, que você possa ter o teu coração aí renovado na esperança, poderosa, bendita. Pai, quero te dar graças pela vida, Senhor, dos meus irmãos. Quero te bendizer, Senhor, porque, Pai, mais um dia tua misericórdia, ela se renova sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração grato a ti, porque, Senhor, o sopro de vida, Pai, está sobre nós. Isso quer dizer, Pai, que o Senhor tem propósitos para as nossas vidas. O Senhor tem, Pai, ainda planos para nós. O Senhor tem algo a fazer em nós, ó Pai, e nós queremos permitir isso, mas também sabemos que o Senhor tem algo para fazer através de nós. Que o teu Santo Espírito venha, Senhor, também nos revelar acerca do teu santo, Senhor, e eterno propósito, para que possamos nos alinhar dia após dia com aquilo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, Senhor. Então, que nessa manhã o Senhor venha acrescentar em nós mais uma medida da tua estatura. Senhor, venha, Senhor, ministrar os nossos corações, renovar a nossa esperança e produzir frutos, ó Pai, através, Senhor, do efeito da tua palavra em nós. Senhor, nós queremos receber vida, que a tua palavra venha produzir vida. Senhor, que seja a palavra que procede hoje da tua boca. Senhor, que penetra,
nos nossos corações, ó Pai, como fogo, e venha arder, Senhor, e nos iluminar, nos conduzir, Pai, Senhor, a Ti, a maturidade e ao conhecimento pleno do Senhor, da Tua vontade e daquilo que está no Teu coração. Por isso eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Bendito seja o Senhor. Quero aqui dar graças a Deus por mais esse dia. E a gente vai aqui dar sequência, né? Então vamos começar aqui, se ajeita aí, porque a gente vai começar aqui o nosso tema, né? Muito bem. Só dando uma pequena, recapitulando, né? Nós estamos falando sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo, né? Ou dos oráculos de Deus, como diz algumas traduções, Hebreus capítulo 6, de 1 a 3, mas a gente falou um pouquinho na introdução sobre os versículos que vêm antes, né? A partir do versículo 14 do capítulo 5, e ali a gente vê a importância do avanço para a maturidade, né? Então, esses princípios, eles são básicos, eles são as primeiras coisas que um discípulo precisa saber, né? Então, nós já falamos sobre arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Semana passada, nós falamos sobre o ensino de batismos e imposição de mãos. E hoje, com a graça de Deus, querendo Deus, nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos, dando início ao último bloco, né, que é a ressurreição dos mortos e os eternos. Se o Senhor permitir, a gente fala da ressurreição dos mortos hoje. Semana que vem, a gente toca a questão do juízo eterno. Se assim o Senhor permitir, né? Na verdade, o assunto de hoje, meus irmãos, talvez seja o que mais assim encheu meu coração, porque quando a gente fala sobre a ressurreição dos mortos, puxa, um momento aonde a plenitude de toda a promessa de Deus ela se concretiza, é onde a coisa de fato acontece, aonde nós não mais seremos afetados pelas inclinações da nossa carne, né? Onde o pecado, na prática mesmo, será na nossa vida totalmente, completamente aniquilado, né? Aonde não haverá mais dor, mais enfermidade, sofrimento vai ser totalmente eliminado da nossa vida. Então, olha que esperança maravilhosa que é a ressurreição dos mortos, né? E eu vejo que fala-se muito pouco sobre isso, mas é um princípio elementar, porque nós precisamos ter essa viva esperança, né? E quando a gente fala sobre esse tema, é muito bom a gente olhar primeiro, né? Se Jesus fala alguma coisa, e o que ele fala? E a gente vai ver que Jesus fala sobre essa realidade da ressurreição dos mortos, e ele também fala do juízo eterno, né? Hoje, a gente vai ler aqui bastante texto, muito texto hoje, né? Para que você, se você quiser anotar, ou depois você assiste de novo, né? Até para avisar, a gente vai subir todos esses materiais para o YouTube, né? A gente está uma conta, né, lá no YouTube, então a gente vai subir para lá, para você também ter acesso, assistir de novo quando quiser, né? Mas vamos lá, Jesus ele fala sobre a realidade da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. João capítulo 5, 26, Jesus diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo,
e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham os túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, a gente vai ver Jesus falando sobre isso. Paulo também fala claramente sobre esse assunto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Cristo, com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, a gente vê aqui uma orientação de Paulo, a fim de que nós nos consolemos uns aos outros com estas palavras. Quais palavras? As palavras da esperança da ressurreição. Aqueles que estiverem na vinda de Jesus, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Então, é muito importante, irmãos, a gente saber que a nossa esperança em Cristo, ou seja, a nossa fé em Cristo, sem a convicção da ressurreição, ela acaba sendo inválida e incompleta, né? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto é muito conhecido, mas ele, quando fala esse texto, é justamente no contexto da ressurreição dos mortos. Se nós vivemos a nossa vida baseada só aqui e não tivermos essa esperança, né, na ressurreição e, consequentemente, na eternidade, nós seremos os mais infelizes. Por isso que Paulo usa esse texto para afirmar que sem essa esperança nós não temos sentido de viver. A gente precisa ter em mente e no nosso coração que a nossa vida cristã, irmãos, ela tem um propósito, tem muita gente. Por que que muitas pessoas, e até irmãos, têm medo de morrer? Na verdade, o medo da morte é o pai de todos os outros medos. Se você for ver assim a fundo, é isso. A realidade é que o medo da morte é o pai de todos os medos. Mas por que que muita gente tem medo da morte? Justamente porque a pessoa pensa que a vida é como se fosse uma estrada sem saída. Então, quando chegou ao fim da estrada, acabou, aí não tem mais nada. E isso é ruim. É importante a gente saber que a nossa vida como cristão, ela não é uma estrada sem saída. Não. Há algo que Deus preparou para nós, para o nosso futuro, né? Que é a eternidade. E a gente vai falar de vários textos, mas a gente vai basear muito a nossa conversa aqui no livro de 1 Coríntios, principalmente lá no capítulo 15. E o livro de 1 Coríntios, vou dar aqui um resumo para você entender que interessante. Paulo vai passar o livro todo trazendo várias correções doutrinárias
né, que tratam da vida prática da igreja, né? Ele fala sobre a infantilidade deles, sobre a contenda deles, sobre a divisão, sobre a imoralidade sexual, sobre ah, os irmãos tendo problema uns com os outros, né? Ele fala sobre, inclusive, a, falsos obreiros, são várias correções. Mas é muito interessante a gente prestar atenção e ver que ou Paulo, desculpa, começa o primeiro capítulo de Coríntios, ele anuncia a pregação do Evangelho. O início do livro de 1 Coríntios, Paulo fala sobre o Evangelho. E ele inicia falando do Cristo crucificado, ou seja, anunciando o Evangelho a partir do Cristo crucificado. E aí ele passa o resto da carta buscando acertar a vida das pessoas, né? Buscando acertar as questões doutrinárias, porque ele sabia que qualquer adulteração na doutrina, na prática, na maneira como as pessoas viviam, iria comprometer seriamente a vida da igreja, inclusive até poderia comprometer a sua eternidade. Mas é interessante que ele começa falando sobre a morte, a ressurreição. Ele fala sobre Cristo crucificado no primeiro capítulo, mas ele termina lá no capítulo 15, falando sobre a ressurreição. Então é como se fosse um sanduíche. Paulo fala sobre a cruz, a morte, mas no final ele fala sobre a ressurreição. E o evangelho, para ser completo, ele precisa passar pela cruz, mas ele também precisa passar pela ressurreição, porque nesses dois fatos está concentrada a plenitude da salvação cristã, né? E os coríntios ali estavam sofrendo, irmãos, uma forte influência dos filósofos gregos. E a filosofia grega entendia que quando o homem morre, o espírito abandona o corpo e fica, perde-se, eles criam na imortalidade apenas da alma, né? É uma loucura isso, crer apenas na imortalidade da alma, né? Porque eles baseavam isso no pensamento de que toda matéria ela é má, né? Por isso que se decompõe, né? Toda substância, toda matéria, tudo, por essência é má. E não está errado isso. Só que quando a gente conhece o Evangelho de Jesus, a obra de Cristo, a gente vai ver que isso é um engano. Porque nós somos corruptíveis, sim, o pecado corrompeu toda a nossa natureza. Mas em Cristo nós somos feitos nova criatura. Mas os coríntios estavam recebendo muita influência desse pensamento. E, inclusive, quando Paulo, a gente vai ver lá no livro de Atos, quando ele prega em Atenas, e ele fala sobre a ressurreição de Cristo, os gregos zombam dele. Atos 17, 30 diz assim, ora, não, Paulo pregando lá em Atenas, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Ou seja, aqueles que sofriam a influência desse pensamento que rechaçava a ressurreição, eles viam na ressurreição algo desprezível. E alguns irmãos, lá na igreja de Corinto, estavam até negando a ressurreição. E Paulo vai usar uma parte dessa primeira carta de Coríntios para instruir a igreja sobre isso.
né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, ele vai dizer assim, olha como ele vai corrigindo e olha como que as pessoas já estavam se desviando. Ora, 1 Coríntios 15, 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns de vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Olha que texto poderoso e maravilhoso, irmãos. Paulo vai corrigindo ele, falando assim, olha, se vocês estão afirmando, ficarem dizendo que não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, tudo que a gente está fazendo não vale de nada, e nós somos falsas testemunhas de Deus, porque estamos falando uma mentira. Mas eu quero aqui dizer para vocês que vocês estão enganados, que Cristo se ressuscitou, sim. E se vocês ficarem com esperança só nessa vida, vocês são os mais infelizes dos homens, porque de fato Cristo está vivo e ele ressuscitou, é a primícia dos que dormem, ou seja, ele ressuscitou primeiro e nós ressuscitaremos depois. Assim como todos os apóstolos, Paulo busca ensinar que a ressurreição de Cristo representava a evidência inicial da nossa ressurreição como Cristo. Né? Eu quero pegar esse capítulo de 1 Coríntios 15 e vou ler alguns versículos e vou falar um pouquinho, alguns minutos aqui sobre os versículos de 1 Coríntios capítulo 15, né? Principalmente a partir do versículo 50, né? Que aí a gente vai, aqui, Paulo, ele vai elucidar como vai se dar isso e o que vai acontecer a partir da ressurreição. Então, 1 Coríntios 15, 50, assim. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Dois pontos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aí ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Então, ele diz que na última trombeta, no momento que Jesus for manifestar a sua vinda, né? Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. E o que quer dizer essa palavra no momento? A palavra momento ali é muito interessante, porque lá no grego é a palavra átomos. E o que significa essa palavra? Talvez a mais curta fração de tempo. É um tempo que não pode ser dividido no meio, não pode ser cortado no meio. É literalmente, por isso que ele diz, num abrir e fechar de olhos, ou seja, numa piscada, a trombeta toca, Jesus volta, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Numa piscada, vai ser algo instantâneo. Parece que a nossa razão não consegue
conceber e não consegue mesmo, irmãos, da gente imaginar como é isso. Mas vai ser algo muito poderoso, né? O versículo 53 de 1 Coríntios 15 diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, os vivos vão ser revestidos de incorruptibilidade e os mortos, os que morreram, vão ressuscitar e ambos vão ser revestidos de imortalidade, ou seja, aquilo que Deus colocou no homem quando ele criou, a incorruptibilidade e a imortalidade, que foram comprometidos por causa do pecado, serão restaurados exatamente no momento da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, eles já tinham uma esperança na ressurreição. Eles sabiam que haveria ressurreição dos mortos. E é tão interessante que aqui, esse versículo que a gente lê, ele está falando que vai se cumprir a palavra. Então, na verdade, esse texto, ele é o cumprimento, ele fala do cumprimento de uma profecia lá de Isaías. Né? Por quê? Porque o povo, ele já estava se preparando para receber o Messias e também para experimentar a ressurreição, né? Aqueles que morressem e seriam ressuscitados, né? E Isaías 25, 8, olha o que diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz os seus mortos. Olha que coisa maravilhosa. O cumprimento da profecia se dará. Então, a ressurreição já era uma esperança já do Antigo Testamento, e eles associavam, né, quando eles se preparavam ou falavam sobre a ressurreição, eles sempre associavam com o final dos tempos. E isso veio se cumprir plenamente nos ensinos do Novo Testamento acerca da ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Esse texto também é muito interessante, porque Paulo, mais uma vez, ele pega um texto lá do Antigo Testamento, como profundo conhecedor das Escrituras, ele usa uma expressão semelhante a uma fala do profeta Oséias. Lá no livro de Oséias, capítulo 13, versículo 14, olha o que o profeta Oséias disse: eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Ou seja, Paulo também traz aquilo que os antigos falavam, os profetas falavam, e vem confirmar, ele usa expressões muito semelhantes, né? É interessante que quando ele fala onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão? O que é o aguilhão da morte? Aguilhão aqui, irmãos, é como um ferrão de abelha, é como uma picada de cobra, né? A cobra pica e ali ela injeta um veneno mortal, né?
Então, esse aguilhão da morte é uma metáfora que ele usa para retratar uma malignidade que tem por consequência a morte. Então, a morte aqui é interessante porque ele pergunta: onde está a morte, o teu ferrão? O que vai resolver aqui, a ressurreição, ela vai tirar o ferrão que causa a morte. Porque a morte aqui, na verdade, ela é apenas o salário. Pois a causa da morte está onde? É no pecado. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a esperança, a importância, irmãos, da gente saber sobre isso é tão grande, pois implica saber que na vida daquele que o pecado foi perdoado, daquele que rendeu o seu coração, a sua vida a Cristo, a morte ela deixa de operar. Por isso que Jesus diz, ele fala assim, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte perde o seu ferrão, ela não pode mais, o pecado, ele não pode mais produzir a morte, porque nós fomos vivificados em Cristo. Então, aquele que recebeu a vida de Jesus, a morte ela já não opera mais nele. Ele vai passar pela primeira morte, mas nós vamos ver que existe uma segunda morte, que é a morte eterna, que é o lago de fogo, né? Então, e uma outra verdade que a gente também não pode negar é que onde o pecado não recebeu seu tratamento, devido através do arrependimento, né, da fé em Jesus, vai ter uma consequência também, além de não receber o perdão, vai ter a morte eterna. Então a gente vê que o próximo versículo, né, 1 Coríntios 15:56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, que diz que a força do pecado é a lei. E Paulo aqui, quando ele fala que a força do pecado é a lei, ele volta ao seu pensamento que ele expôs lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Quando ele diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ou seja, todos foram ferroados, né, pelo pecado, e logo todos estão mortos. E aqui tem uma coisa interessante que a gente precisa falar, né? E que é bom a gente entender. A lei, ela, na sua origem, ela é divina, o mandamento é santo, justo e bom, porque ele está baseado no caráter de Deus, que é santo, que é justo e que é bom. Romanos 7:12 diz: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e bom. Mas o que acontece? Por causa do pecado, o homem se torna incapaz de obter salvação. E quando a lei é colocada como um padrão para que os homens a alcance, né? Quando a lei ela é colocada como um padrão que os homens devem alcançar, eles nunca conseguem alcançar por si próprios. O que vai acontecer? A lei ela apenas vai evidenciar a condição do homem e ela vai apenas condenar todos. Ela vai só evidenciar que o homem está perdido. Por quê? Porque a lei é santa, né? O mandamento é santo, ele é justo. E quando o homem caído se coloca diante da lei, ele não
tem condição em si mesmo de cumprir aquela lei. Então, dessa forma, essa lei vai apenas condená-lo. É como eu sempre falo, é como aquele prumo que aquele que trabalha na obra, né, o pedreiro, ele coloca, depois de ter feito um muro, por exemplo, e viu que o muro está meio torto, aí ele coloca um prumo lá no muro e o prumo vai denunciar que aquele muro está torto. Mas o máximo que o prumo vai fazer é dizer, ó, o muro está torto, não tem o que fazer. Então, a lei é como esse prumo, né, que apenas denuncia a nossa condição. Agora, olha o versículo seguinte, que nos dá a boa notícia, 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maravilhosa notícia e a grande bênção. Efésios 1:3 diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestes. Ou seja, Jesus, ele realizou uma obra perfeita, ou seja, a obra realizada por Cristo, ela foi completa, ela foi perfeita, ela cumpriu todas as exigências da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei, né? A lei, por ser perfeita, por ser santa, nos trazia maldição, mas em Cristo nós fomos justificados daquilo que a lei trazia de condenação sobre nós. Jesus, ele tratou completamente com o problema do pecado. Ele venceu o pecado porque ele não é pecado. Ele venceu o pecado. Ele cumpriu toda a lei. Olha que coisa maravilhosa. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então, você vê que a obra de Jesus é maravilhosa, nos abrindo a porta para que no dia da ressurreição nós possamos também viver e ter um corpo glorificado como o de Cristo, né? Jesus, ele nos justificou. Romanos 3:26-28. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? De obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, a primeira coisa, por que o princípio elementar do arrependimento de obras mortas é a base? Porque o que justifica a nossa vida é a fé em Jesus. É crer que a obra que ele realizou, ela é plena, ela é completa. Aquele que crê em tudo isso que eu estou falando, ele vai ter a evidência da sua fé através dos seus atos de justiça, de obediência, né? Agora, isso não é que ele vai fazer para merecer ser justificado, porque não é por obras, né? Mas é pela fé. O justo viverá pela fé. Não é por obras, né? Não é por causa da lei, mas é pela lei da fé. Então, o homem é justificado pela fé. E se ele crê mesmo, a evidência que ele crê é que ele vai obedecer. Por isso, meus irmãos, como cristãos, nós não podemos temer a morte, né? Porque o seu ferrão foi retirado e ela não terá mais efeito. E isso se evidencia através da nossa ressurreição, que trará a plenitude da vitória. Seremos incorruptíveis e imortais. Aleluia, glória a Deus, né? E é importante a gente falar que a esperança da ressurreição, ela precisa alimentar dentro de nós, irmãos, implicações na nossa vida. Por isso que a gente precisa, olha, aprender sobre esse assunto,
Eu tenho, quando meu coração quer ficar triste, quando eu começo a ver situações difíceis, eu logo lembro da esperança da ressurreição. Porque quando eu olho para isso, meus irmãos, logo a gente se renova. Por quê? Porque é algo maravilhoso. Então, quais são as implicações, por exemplo, dessa esperança da ressurreição na nossa vida, né? Eu acho que uma implicação tem a ver com a nossa vida de evangelismo, né? Porque se nós cremos que há ressurreição dos mortos, né? Não é só apenas para nós, né? Nós precisamos alcançar o máximo possível de pessoas e para isso nós temos que nos preocupar de pregar o evangelho, né? Como eu disse, a vida para nós, ela não é uma estrada sem saída, né? Como para muitas pessoas. Então, se nós cremos nessa esperança da ressurreição, aí é que nós temos que pregar o evangelho mesmo. Então, isso é uma implicação que precisa ter essa esperança da ressurreição. Uma outra implicação é na questão, irmãos, do sofrimento. Ora, se a morte é o fim e não há ressurreição, então não há sentido nenhum de nós suportarmos qualquer tipo de sofrimento por causa de Cristo, né? Irmãos, Deus nos trata como um todo. Nós não somos apenas um espírito e uma alma, né? Eu quero lembrar vocês e fortalecer que o nosso, como diz a palavra, o nosso espírito, alma e corpo, eles participam integralmente da salvação, através da transformação e da ressurreição. Transformação daqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar e ressurreição para aqueles que morreram. Então, o sofrimento suportado pelo corpo, o sofrimento, pensa, qualquer sofrimento nessa vida, seja ele pequeno, seja ele intenso, seja ele forte, seja por qualquer causa, ele vai resultar em glória no dia da ressurreição. Por isso, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desamparados, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo. Porque nós, os que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Olha, irmãos,
Que texto maravilhoso! Ele está falando da ressurreição. Que qualquer sofrimento que a gente passa aqui não se compara com a glória que a gente vai revelar. Então, nós não podemos ter uma visão de que a nossa vida precisa ser aqui fugindo do sofrimento. Nós não temos que correr atrás dele, mas nós temos que confiar no Senhor, porque um dia todo sofrimento vai acabar. As perdas, as dores, as enfermidades, o luto, tudo isso vai cessar em nome de Jesus. Por isso, vale a pena nós sofrermos por causa de Cristo, por causa da nossa fé em Jesus, né? Uma outra implicação é que, definitivamente, como eu já falei, nós vamos ser separados do pecado, né? Então, e é importante a gente falar que a implicação é essa separação do pecado. Se não há ressurreição dos mortos, o que nós fazemos com o nosso corpo aqui, irmãos, não vai ter nenhuma implicação ou consequência futura, né? Então, olha só, a mentalidade de alguns irmãos da igreja de Corinto. Aí, olha os problemas que tinham lá. A cidade já era, assim, muito... Por causa desse pensamento de que não havia ressurreição, a cidade, ela era movida por muita sujeira, por muita impureza, muita imoralidade sexual. Por quê? Eles rejeitavam o conceito da ressurreição, então eles racionalizavam o pecado e, consequentemente, eles limitavam tudo aos anos de vida aqui. E, consequentemente, o que se fazia com o corpo, para eles, não tinha sentido, não haveria implicação. Tudo se faz aqui, tudo se resolve aqui e acabou. Agora, nós não temos essa fé. A esperança da ressurreição, ela vai ter implicações na nossa vida, porque nós vamos cada dia mais vencendo o pecado, né? A evidência da nossa fé em Cristo é que amanhã nós vamos ser mais santos do que hoje. Por quê? Porque tudo que nós fazemos com o nosso corpo aqui, sim, vai ter implicações eternas. Inclusive, o cuidado de todo o ensino dos princípios elementares é justamente com a apostasia, para que as pessoas não percam essa maravilhosa esperança e participem da segunda morte, que é o lago de fogo, aonde será uma morte eterna, e que Jesus fala que é choro e ranger de dentes, a angústia eterna, né? Então, inclusive lá vai ter corpo também, alma, espírito, vai sentir tudo que está acontecendo. Então, essa é uma outra implicação. O pecado vai perdendo a força. Uma outra implicação que tem a ver com tudo que eu estou falando é que a nossa visão acerca da morte, ela muda. Irmãos, quando Jesus voltar, o reino celestial, novos céus, nova terra, hão de se manifestar. Será um novo Gênesis. E esse novos céus e nova terra, né, o reino celestial, não serão compatíveis com a carne e sangue, ou seja, com o corpo que nós temos hoje. Por isso, a ressurreição nos livrará de toda decomposição. Os incorruptíveis seremos. E nesse momento, seremos transformados à imagem de Jesus, né? Isso está escrito lá em 1 João 3, de 1 a 3. Eu vou só citar aqui para a gente ganhar tempo. Já estou aqui encaminhando para o fim. A nossa visão da morte, ela muda. Irmãos, quando alguém pensa que a morte é o fim, essa pessoa vai lutar nessa vida para encontrar toda a sua felicidade aqui. E isso é um engano. O pai da psicanálise, lá da psiquiatria, o Freud, Sigmund Freud,
ele escreveu uma coisa, eu quero repartir com vocês aqui. Ele diz assim: e por fim, resta ainda o enigma doloroso da morte, para o qual até agora não foi encontrada qualquer solução e provavelmente nunca será. O que ele está dizendo? Que o maior dilema da humanidade, né, o maior enigma da humanidade é a morte. E até hoje nunca foi encontrado qualquer solução para a morte. Ou seja, na cabeça deles, a morte é o fim, acabou. E é pior, ele falou assim, ó, nunca foi encontrado e nunca vai ser encontrado. Ou seja, a morte é o fim. E aí a gente vai ver que a base desse pensamento, ela vai construir uma busca desesperada por soluções imediatas, por soluções nessa vida. Uma morte, uma vez que a morte encerra com qualquer possibilidade de solução, tudo que a gente tem que resolver aqui. Por isso que o discurso é assim: busca a sua felicidade. Você precisa ser feliz. Ó, faz tudo que você quer, não faz nada que você não quer. Curte tudo que você pode, faz tudo que você quer, porque o dia que você morrer, acabou tudo. Irmãos, para nós, não é assim. Para nós, à medida que nos entregamos a Cristo, eu digo para você, hoje, nós já começamos a experimentar o poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, versículo 8 diz: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, na justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Aleluia! Olha, irmãos, o sofrimento, ele não pode nos roubar a esperança do futuro, né? Porque ele fala aqui da comunhão dos seus sofrimentos, ou seja, se nós formos fiéis a Jesus, é óbvio que importa que nós vamos padecer sofrimento. Vários tipos, não quero aqui alongar falando sobre isso, mas nós vamos padecer sofrimento. E esse sofrimento vai nos levar a uma vida de obediência, assim como Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento. Mas mais do que isso, a comunhão no sofrimento de Cristo, irmãos, vai também nos levar a experimentar o poder da ressurreição. Amém? E eu quero encerrar aqui, né, os últimos minutos, falando, irmãos, sobre frutos. O que vai acontecer na ressurreição? Frutos que nós vamos colher por sermos ressuscitados naquele dia. Primeiro fruto maravilhoso, vou falar dois maravilhosos. Primeiro, irmãos, a segunda morte não terá mais autoridade sobre nós. Ela já não tem autoridade sobre nós. Nós que estamos em Cristo não passaremos pela segunda morte, porque ela não tem autoridade. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos, falando aqui do milênio, né? Essa segunda morte não tem autoridade, irmãos, sobre aqueles que experimentam a primeira ressurreição.
que é a ressurreição daqueles que se renderam a Cristo, né? Pois eles serão ressurretos para a vida eterna. A segunda morte é a morte eterna, o lago de fogo. E nós, filhos de Deus, né? 1 João 1,12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Nós fomos feitos filhos de Deus e vamos experimentar a primeira morte, mas jamais a segunda, né? Alguns, porque outros vão ser arrebatados, né? Então, olha que esperança maravilhosa. E uma outra coisa que o texto também diz, né? Nós seremos reis e sacerdotes, né? E reinaremos com ele. Nós viveremos com ele como príncipes, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Olha que coisa tremenda e maravilhosa. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha que fruto maravilhoso, que promessa, irmãos. Olha, não tem fim. Não apenas seremos ressuscitados, não apenas seremos transformados, não apenas seremos incorruptíveis, não apenas seremos imortais, mas seremos constituídos, né? Ele nos constituiu reis e sacerdotes, ou seja, ministraremos ao Senhor, serviremos a Ele, o adoraremos e reinaremos com Ele eternamente, eternamente. Então, eu quero aqui terminar lendo o último texto. E parece que essas palavras aqui de Paulo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, parece que essas palavras de Paulo, eu ouvi dizer, né, alguns comentaristas dizem que aqui isso é um hino de louvor ao Senhor, né? Ao mesmo tempo que é uma admoestação, né, que é uma exortação, é uma palavra de ânimo. Ele usa o capítulo 15 de 1 Coríntios para falar sobre a ressurreição. E o último versículo do capítulo 15, ele dá essa palavra de ânimo, né? Parece que ele está entoando um cântico aos irmãos, né? E nesse cântico ele enfatiza a certeza da vitória de Cristo sobre a morte. E não somente a vitória de Cristo sobre a morte, mas a nossa vitória. E ele vai dizer isso em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha, amados, nada do que nós fazemos em prol da obediência, da renúncia, da perda, nada que nós fazemos em função de tomarmos a nossa cruz, de renunciarmos a nós mesmos em obediência ao Senhor, nada que nós fazemos em função da missão, da obra, de cumprir o propósito, de ser participante daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Nada disso é em vão, porque nós temos uma esperança eterna, nós temos uma convicção firme de que nada que fazemos será perdido ou desperdiçado. Podemos e devemos, irmãos, olha, eu encerro aqui dizendo, tranquilamente, eu animo você a viver
tranquilamente e pacientemente se manter firme na sua busca, na busca pela vontade de Deus, no nosso serviço ao Senhor, inabalável no nosso sofrimento, seja ele qual for. Nós devemos ser generosos em todo o nosso envolvimento com o reino de Deus, com a sua missão. Não se economiza, não seja econômico, diz respeito às coisas de Deus, com o seu reino, com a sua vontade, porque nada disso será em vão, porque nós temos uma esperança, como nós falamos aqui, maravilhosa e gloriosa. E assim, meus irmãos, eu encerro aqui falando, né, e animando você, né? Glória a Deus. Não haverá morte, não haverá choro, angústia, tristeza e dor, né? Até a música lá. Esses dias eu lembrei de algumas canções, né? É, antigas. Semana que vem vamos ver se a gente disponibiliza. Mas, irmãos, verdades que nós precisamos também cantar, né? Que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em guerra, né? Há uma unção sobre nós para nós conquistarmos no mundo espiritual a nossa santidade, também a outras pessoas, porque a morte ela foi tragada pela vida. O nosso inimigo foi vencido na cruz do Calvário. Ah, irmãos, o nosso venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu todas as coisas. E nós temos essa esperança maravilhosa. Por isso, eu animo você, em nome de Jesus, a olhar. Depois, se você. É muita informação, são muitos textos, muitas coisas, mas lê, assiste de novo, sabe? E enche o teu coração com essas esperanças. Eu oro aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. A maior necessidade nossa nesse tempo para suportar tudo que nós precisamos, Senhor, e aguardar, Senhor, e ser fiel até o dia da ressurreição. Pai, Senhor, é que nós sejamos cheios e andemos no poder do Teu Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, manifesta aqui, Senhor. Manifesta aqui, Senhor, em nós o Teu poder, o Teu Espírito. Obrigado, porque nós já somos participantes da Tua vida. Senhor, e naquele dia, ou seremos transformados, ou seremos ressuscitados para a Tua glória. Anima, meus irmãos, ó Pai, que essa palavra produza vida nos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Amados irmãos, que vocês fiquem na paz de Cristo, que essa palavra possa realmente, olha, de todas foi a que mais encheu meu coração. Se o Senhor permitir, semana que vem nós vamos falar sobre o juízo eterno, né? Também é muito importante da gente saber. E aí nós vamos encerrar essa série, né? Então, seja abençoado, bendito aí, que a sua semana seja uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor, cheia da presença do Pai. Em nome de Jesus, fica na paz de Cristo. Eu amo vocês.